vamos ter a grande honra e a grande satisfação e o prazer enorme de ouvir o nosso querido acadêmico, professor Aurélio Vander Bastos, de farta cultura, aprofundados estudos, homem de ação, que já montou muitas faculdades, muita prática, muito talento, homem de muita experiência e que certamente nos brindará com uma belíssima palestra. Portanto, em nome do professor Amaral, que por razões de microfonia não pode estar aqui nos dando também o prazer de ouvi-lo, vou passar a palavra ao professor Aurélio Vander Bastos, prelibando certamente um grande espetáculo de cultura, de erudição e de transmissão de conhecimentos. Professor Aurélio. Meu caro professor Sérgio Andréa, meu caro professor Amaral, nossa secretária, doutora Ana, meu amigo André Barros, vejo que está aqui presente também, professor Zaffer Pires, foi colega meu na Casa Rui Barbosa, e o André foi um colega de vida. E aproveito para adiantar ao professor Amaral e ao professor Sérgio que se algum conhecimento eu tenho e se algum esforço intelectual eu fiz na minha vida, devo ao exemplo do Sérgio Andréa e ao exemplo do professor Amaral. E, com certeza, os amigos que aqui estão presentes estão pela amizade e o carinho que sempre tiveram comigo. Aproveito que estando aqui o André Barros para poder homenagear o seu pai, que foi um presidente do CACO por muitos anos, um período difícil da história brasileira e que eu não poderia deixar de esquecer. Eu vou fazer a palestra da maneira que me pareceu um pouco mais conveniente. Achei que eu estava, na verdade, reduzindo o tema, e o tema, efetivamente, ele é bastante amplo. Eu queria, preliminarmente, dizer que faço uma leitura sobre a formação do Portugal, do nosso querido Portugal moderno, para depois fazer uma leitura da questão da independência do Brasil e, num terceiro momento, fazer a leitura do decreto ou da Assembleia Constituinte do Império Brasileiro e, por fim, da nossa Constituição de 24. Eu vou procurar ser o mais resumido possível, atendendo à orientação do nosso professor Amaral. Na nossa última reunião, o professor Amaral fez referência de que, em ocasião que não está muito distante, nós faríamos um encontro comemorativo dos 200 anos da independência brasileira. E eu, dali, tirei a inspiração ou a expectativa de que eu pudesse fazer alguma coisa, se não sobre os 200 anos da existência, mas dos 200 anos de encerramento do Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarve. E foi essa a minha inspiração originária, porque entendi que foi a partir do Reino Unido, ou do fim do Reino Unido, que o Brasil realmente toma uma dimensão histórica mais positiva e mais definitiva. Mas, de qualquer forma, eu não consigo fugir da expectativa ou das observações no sentido de que essa manifestação, esse crescimento do Brasil, a partir desses momentos referenciais, não deixaram de ser em função da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Constituição Francesa, né? Que vai marcar esse passo a passo da história
do nosso mundo moderno. É nesse sentido que, digamos assim, nós vamos ter outras tantas constituições que se inspirariam ou se inspirarão no modelo declaratório francês ou na Constituição Francesa de 1791, como aconteceu com a Constituição de Cádiz ou Cádiz. Eu sempre me confundo um pouco com esses nomes. Certa ocasião, eu estava conversando com o professor Amaral e me referia a um professor meu que foi um grande amigo do Carlos Cóssio, lá da Argentina, professor Antônio Luiz Machado Neto. E o Amaral me disse, Cóssio ou Cossio? Então, eu sempre fico um pouco perdido se é Cádiz ou Cádiz. Então, esse é o drama dessa conversão latina para a língua portuguesa. Mas eu quero tomar como referência dessa observação, né, que o grande problema que se coloca para o nosso mundo sul-americano ou nosso mundo recém-descoberto ou de antigas colônias deveu-se principalmente ao problema da ascensão napoleônica na França, e esse momento de ascensão e crescimento do Napoleão ou do pensamento de Napoleão se dá exatamente o primeiro conflito que eu vou notar no correr de todo o meu trabalho, que é exatamente o ideal da Constituição de 1791-92, né, a Constituição Revolucionária Francesa, que teoricamente teria se inspirado na Declaração, e o esforço de Napoleão com a sua comissão de construir o Código Civil, o Código Penal e os dois códigos de processo, em que ele não busca inspiração exatamente no modelo constitucional, mas busca inspiração no corpus juris civilis, ou civilis, meu caro professor Amaral. Então, esse é o momento que, digamos assim, a história me coloca com dificuldade, né? Que caminho seria seguido. Mas é Napoleão, em função desse mais dos códigos que ele consegue criar do que propriamente do movimento constitucional antecedente, né, que terminou também numa guilhotinagem geral, ele avança pela Europa e principalmente pela América, o espaço, digamos assim, latino da Espanha, de Portugal e da Itália. E ele tem muito sucesso na Espanha, né? E tem também sucesso na Itália, mas infelizmente ou felizmente ele não teve sucesso em Portugal, né? Ele não teve sucesso em Portugal como se esperava. E o fato dele não ter em Portugal o sucesso que ele esperava, né? Porque ele não conseguiu interromper a negociação brasileira, a negociação portuguesa com o reino inglês, né? Ele faz um bloqueio a Portugal, mas esse bloqueio não é de grande sucesso, né, no primeiro momento e nem momento subsequente, né? E o que acontece? A família real portuguesa, né, como um fenômeno ímpar na história de todos os povos, é um fenômeno próprio que acontece, só ocorre no Brasil, né? Ela vem para a sua colônia, que era a terra brasileira, né? A terra brasileira. E aqui eles se instalam. Ora, essa instalação, digamos assim, da colônia, do Reino Português, em 1807, 1808, no Brasil, cria problemas, por outro lado, em Portugal. Porque se ele, Napoleão, consegue interromper os contatos portugueses com o mundo inglês, ele também não consegue dominar Portugal, né? E num primeiro momento, ele tem lá o general Junot, que ficou um mínimo de tempo, e depois a Inglaterra assume propriamente Portugal, né? Através de um general, marechal depois, William Beresford. E Portugal é dominado, né, digamos assim, ocupado, né, por essa presença autoritária do representante militar inglês, né? E aquilo se prolonga por muito tempo, né? Até que
vamos dizer assim, aquela situação interna que basicamente se dava no Porto e não propriamente no Algarve, porque era o sul de Portugal, mais próximo, quem sabe, da Espanha, onde a Espanha tinha um certo domínio. O Tratado de Fontainebleau, aliás, dividiu esse pedaço português para a Espanha e entregou aquele outro pedaço do norte para a Inglaterra. Então, o sul português, ele estava mais à Espanha do que propriamente o norte, que estava à Inglaterra. Mas é ali, do Porto, que se desenvolvem as primeiras ideias do pensamento liberal, do pensamento voltado para a questão dos direitos humanos, para a recuperação da cidadania. É o momento em que, digamos, Portugal começa a pensar num país que não fosse exatamente o país da velha nobreza portuguesa, que, por sinal, estava no Brasil, da velha monarquia portuguesa, e começam a pensar e rediscutir um novo país, discutir as condições de pensar um novo Portugal, um Portugal que fosse mais ligado àquilo que já acontecera na Europa, um Portugal que já estivesse mais próximo do constitucionalismo europeu e, inclusive, da construção codificada europeia. Assim como, e não posso deixar de falar, que também se aproximasse da própria Espanha, naquele momento ainda dominada por Napoleão, até 1812. Mas o que acontece? Nesse momento, é o que nós temos o momento marcante, mais importante, na minha opinião, da história, da nossa história Já entrei. ibero-americana. Tá, obrigado. Tá. É da nossa história ibero-americana, ou dessa história, vamos chamar, portuguesa ou luso-portuguesa, porque é nesse momento que nós temos, em 1820, em rebelião contra esse marechal, que se desenvolve em Portugal a famosa Revolução do Porto. Não é? A Revolução do Porto é uma marca referencial na nossa história brasileira, apesar de não ser uma revolução que ocorre no país, porque é ela que vai fazer dos ideais europeus já dominantes em vários países, os ideais que irão presidir, quem sabe, a construção não apenas de Portugal, ou quem sabe menos de Portugal e muito mais do Brasil. Então, esse é um momento marcante dessa nossa história, importante da história brasileira, em que essa revolta portuguesa ela se marca dominantemente. E é exatamente esse momento de 1820, da Revolução do Porto, que nós temos essa mudança de astral, digamos, político, intelectual no Brasil, em que a corte, já desde 1815, Reino Unido do Brasil e Portugal, ela começa a pensar, em 1820, no seu eventual retorno para Portugal, na iminência de ter Portugal ser convertido numa república, dado a fragilidade e a fraqueza da nobreza que remanescia ainda no sul de Portugal, próximo, ou na região de Algarve, quem sabe eu pudesse falar assim melhor. Então, esse é um momento complicado e interessante, porque isso mostrou ou desvendou que, dentre os interesses de Napoleão, não estava principalmente dominar Portugal, mas estava principalmente fazer do Brasil uma colônia francesa, ocupando a Espanha, ocupando Pernambuco, ocupando o Espírito Santo, o Rio de Janeiro, onde ele já tinha estado. Essa era, na verdade, a grande percepção de Napoleão, do Napoleão além da ilha, além do Canal da Mancha. Então, veja, o reino português, o Dom João VI, já agora Dom João VI, rei do Brasil, do Reino Unido, Brasil e Portugal, ele se convence que é fundamental e necessário o seu retorno a Portugal. E o seu retorno a Portugal significava, num primeiro momento, uma ruptura, vamos chamar assim,
com o Brasil, um desligamento do Brasil. Então, qual foi a alternativa que eles buscaram? E daí nós vamos encontrar os caminhos pelo qual o país vai seguir. Ele deixa no Brasil o seu filho, né, como regente e segue para Portugal como rei, para ocupar o reino português. E com isso, presumindo que ele esvaziasse os ideais do Porto, os ideais da Revolução do Porto. Não é bem assim, porque as nossas histórias, a história do Brasil e dos países latinos, é sempre uma história que busca, quem sabe nas suas primeiras rebeliões, busca a sua conciliação. Nas suas primeiras rupturas, busca a sua composição. Retornando a Portugal, Dom João VI passa e começa a sofrer uma profunda influência da Espanha, que já em 1812 houvera proclamado a sua Constituição de Cádiz, ou de Cádiz, e corrija o professor Amaral no acento gramatical, como ele sempre faz. Né? Então, diante daquela situação, o que acontece? Dom João VI, já em 1812, tínhamos a Revolução de Cádiz, que tinha tomado como exemplo, né, de sua construção a Constituição brasileira, a Constituição francesa de 1791. Né? De 1791, ele já tinha buscado ali a inspiração, e essa Constituição de Cádiz, ela é exatamente uma Constituição muito próxima e muito semelhante à Constituição de 1791 na França, sem dar a dimensão, quem sabe naquele momento ainda não necessária, a construção dos códigos como foram feitas num momento um pouco subsequente, né, cerca de 10 anos depois, por Napoleão, 10, 12 anos por Napoleão. Então, o que acontece? O Dom João VI se aproxima, né, desse importante momento da história, traz para junto dele aquele que foi o mais importante dos legisladores e constituintes, né, do Porto, vamos chamar ainda legisladores, porque não tínhamos ainda a Constituição, traz para junto dele Manuel Manso, né, uma figura realmente ímpar na história do mundo português ou do mundo ibérico. Ele chamava Manuel Fernandes Tomás. Né? Esse cidadão é realmente a pessoa mais importante no contexto de construção de uma nova ordem jurídica, né, em Portugal. Né? E ele se aproxima de Dom João VI. Se aproximando de Dom João VI, ele consegue fazer com que Dom João VI entenda a dimensão da Constituição de Cádiz e o que ela representava do ponto de vista jurídico, do ponto de vista constitucional. E Dom João VI convoca, então, né, a Constituinte portuguesa, né, chamemos assim, a Constituinte, era a Corte Geral, né? Ele convoca as Cortes Gerais, aquilo que tinha sido feito na França em 1789, ele faz em 1822 em Portugal, né, quase 50 anos depois, né, ele convoca as Cortes, recompõe a estrutura da Corte, né, com pessoas que seriam representantes dos estados, e Dom João VI, então, presidindo, ele cria a Corte do Reino Unido. Mas qual Reino Unido? O português sem Brasil? Não havia o Reino Unido do português sem Brasil. Então, o regente Pedro I, né, resolve, então, tomar uma decisão no Brasil, ainda no Brasil, de mandar para Portugal representantes das províncias brasileiras, de todas as províncias brasileiras, exceto aquelas que não tinham sido criadas, é claro. Né? Então, aquelas cortes gerais de Portugal se reúnem em 22, né, somando 90 e poucos deputados brasileiros, 64 deputados portugueses, num total de 100 e poucos deputados. E com um dado muito importante, eu quando jovem, ou quando mais
infantil, e na minha família, eu sou de uma família de professores, né? Minha mãe era uma professora e tantos outros, né? Eu sempre admirei muito o Zé Bonifácio, mas eu nunca houvera sabido, né, que ele tinha sido o agente que refletiu, pensou, Zé Bonifácio de Andrade e Silva, que havia refletido, pensado e articulado a possibilidade de se construir constitucionalmente um reino unido, Brasil e Portugal, em 22, sob a inspiração, naquele momento, da Constituição de Cádiz ou Cádiz. Né? Então, o Zé Bonifácio tem esse papel marcante na nossa história, dentre tantos outros. Né? Dentre tantos outros. Lamentavelmente, a Constituição se organizou, se reuniu, né? Ainda no começo, meados de junho, ela já estava com seus trabalhos concluídos, no mês de junho de 22, quando, em setembro de 22, né, Dom Pedro resolve se proclamar imperador do Brasil. E, feito imperador, ele quis fazer a sua própria Constituição. Né? Pelo que eu pude ler e estudar, e pelo que tanto que isso me preocupou na minha formação, né? Ele teve o apoio, digamos assim, de José Bonifácio também nessa conversão ao invés de se fazer um reino unido, que era impossível, a nobreza portuguesa que tinha ficado em Portugal, ela resistia profundamente a essa hipótese, né? E com essa resistência também, quem sabe, resistisse à possibilidade de ter uma estrutura monárquica, constitucional. Quem sabe ela ainda queria fazer como aconteceu na Espanha, ao revogar a Constituição de Cádiz, fazer um país ainda constitucional ou não constitucional, um país absolutista, que não fosse, digamos assim, aberto a esses novos princípios do direito, né? Esses novos princípios da abertura, digamos assim, do mundo para o mundo moderno, apoiado nesses direitos fundamentais que nós tanto conhecemos e tanto falamos até hoje. Então, com isso, o Dom João VI, Dom Pedro II, aliás, Pedro I, desculpa, ainda de novo, e sob a influência de José Bonifácio, né, ele efetivamente evoluem para a construção de uma constituinte brasileira. Né? Dom Pedro I é feito imperador, né? É consagrado pela Igreja, né? Que tem um papel fundamental na história do Brasil. Né? Aliás, eu me lembro, quando eu falo que a Igreja tem um papel fundamental, eu me lembro sempre do Marquês de Pombal, né? Que ele, quando estava aquela confusão na escola de Coimbra, na faculdade de Coimbra, entre o que se ensina e o que não se ensina, Pombal, apesar de não ser um professor, ele criou dois modelos ali. Aqui nós temos aquilo que é o jus canone, direito canônico, jus canone, e o jus civile. O Brasil passou a sofrer a influência do jus canone profundamente. Profundamente. Né? Há pouco tempo, eu li um livro sobre Alexandre, que fez o Alexandre, que ele faz o Tratado de Madrid, né? A teoria do Tratado de Madrid, ele participa do Tratado de Madrid, e o que acontece? Ele percebe que todo o desmonte do Tratado de Madrid se dá a partir da presença no Sul dos padres e a presença no, digamos, sul, no norte-sul, né? No sul, no centro-norte, né? Ele percebe a presença dos bandeirantes paulistas, né? Que acabaram rompendo o Tratado de Tordesilhas, né? Fizeram o Tratado de Madrid. Alexandre de Gusmão, me veio agora o nome dele completo. Alexandre de Gusmão rompem o Tratado de Madrid e constrói esse grande país que nós temos. Né? Um sul feito basicamente pela ruptura da Igreja e o Brasil do Norte e Sul, indo até o Amazonas, inclusive, na ruptura feita pelos bandeirantes paulistas. Eu nunca tinha sabido, esses dias eu lendo o livro do Alexandre,
eu estava dizendo, ele dizia o seguinte, que tudo aqui chamava-se São Paulo. Eu fiquei preocupadíssimo, porque Minas chamava Minas do Ouro, e era uma terra paulista, Goiás era uma terra paulista, né? E ele fala que esses bandeirantes é que constroem, rompem Tordesilha, né? E constroem esse país grande que nós temos, assim como foi feito a partir de Belém do Pará para o interior do Amazonas. Mas isso não é objeto da minha palestra. Eu apenas me lembrei disso aqui agora pelo fato significativo da igreja, né, dessa posição do Bombal em fazer dois cursos de direito, o jus civile e o jus canonis. E aqui no Brasil, basicamente, nós não tínhamos a liderança jurídica, digamos assim, portuguesa, né? Nem essa liderança jurídica portuguesa estava no Brasil. O próprio Alexandre de Gusmão trabalhou em Portugal, né? Eles fizeram, são os padres que fazem, digamos assim, esse primeiro momento da reflexão brasileira, da reflexão sobre como construir o Brasil. Vários diferentes, vários tipos de congregação, né? Então, veja, eu com isso eu me apercebo de que realmente o Brasil avança, cresce, não é? Nesse momento importante da vida brasileira, não é? E Dom Pedro, digamos, de certa forma, ele tem que governar insistentemente, não é? Com o apoio da igreja. Eu estava vendo agora, né? Ele tem um conselheiro que tinha poder, mais poder junto dele do que o próprio Zé Bonifácio, né? Que era realmente um cidadão muito preparado e muito competente, né? Sempre, por ele, eu sempre tive uma grande amizade. Aliás, certa ocasião, eu participei de uma banca de livre docência na PUC com o Vicente Barreto, que não, é um grande amigo meu. O filho, parece que caiu a linha aqui. É um grande amigo meu, e ele fez um trabalho exatamente sobre Zé Bonifácio. Penso que foi na mesma época que estava lá o Sérgio André, não sei se ele se lembra desse professor, mas ele fez um trabalho excelente sobre Zé Bonifácio. Mas ele tinha esse, então, conselheiro chamado Antônio Arábica, que era um padre que participou de vários conselhos, né? E que orientava fundamentalmente a formação de Pedro I. Ele foi uma espécie de tutor do Pedro I ainda na juventude e depois um conselheiro que participou de vários órgãos do Império. Eu estou dando esse exemplo, está saindo, senão. Estou dando esse exemplo não no sentido, né? Estou dando esse exemplo não no sentido, caiu. Não no sentido de que ele, digamos, fosse determinante na história do país, mas eu estou fazendo a observação no sentido de que ele representava a categoria importante dentro da estrutura do Império Brasileiro, né? E vejamos nós, vencida essa etapa de construção do Império Brasileiro, né, nós então temos o mais importante fenômeno da colônia brasileira, que é a Assembleia Constituinte Legislativa do Império de 1823. Por que é importante? Veja, meu caro Amaral, meu caro professor Sérgio Andréa, ela é importante porque eu tenho aqui o meu livro, né? Um terço do livro sobre o ensino jurídico, que é a primeira parte, por sinal, agora que eu tive a sensação de ler com mais carinho, né? Um terço do livro é dedicado à Assembleia Constituinte, né? O livro meu sobre a criação dos cursos jurídicos no Brasil. E eu sempre achei que ali tinha um projeto de Assembleia Constituinte, um projeto de Constituição. Eu leio todo o tempo de meados de agosto, né, até dezembro, quando a Assembleia Constituinte foi fechada, só se discutiu o currículo dos cursos de direito. Só se discutiu o currículo dos cursos de direito. Então, era uma Assembleia Constituinte para tratar do problema do curso de direito. E, no caso, não era nem aquele curso que Dom João VI criou mais tarde, né? Mas era o curso que, digamos assim, foi proposto pelos constituintes que tinham estudado em Portugal. Eu tenho aqui
uma carta, é interessante esse documento, que é um documento reproduzido à mão, que eu consegui, né, da carta dos estudantes portugueses, dizendo que o Brasil, os brasileiros ali viviam humilhados, né, viviam ali, de certa maneira, esquecidos, né, dentro da Universidade de Coímbra, que era fundamental criar um curso de direito no Brasil. E o grande líder desse movimento, né, chamava-se Fernandes Pinheiro, era o Visconde de São Leopoldo. Né? Fernandes Pinheiro, Visconde de São Leopoldo, e ele faz a primeira proposta, e eu vou ler a primeira proposta, porque eu não quero falar com o meu coração, para não parecer que eu estou tomando um partido. Né? Mas ele faz aqui a proposta dele, diz, proponho que no Império, isso, Visconde de São Leopoldo, Fernandes Pinheiro, proponho que no Brasil, que no Império do Brasil se crie, quanto antes, uma universidade, pelo menos, para assento da qual, para assento da qual parece dever ser preferida a cidade de São Paulo, pelas vantagens naturais e razões de conveniência geral, que a faculdade, veja como ele chama, a Faculdade de Direito Civil será, sem dúvida, uma das mais importantes das universidades, da universidade. Em vez de múltiplas cadeiras do direito romano, se substituam duas, por duas cadeiras de direito, por duas cadeiras, uma de direito público constitucional e outra de economia política. Havia dentro da Assembleia Constituinte uma tendência a evoluir-se e criar um curso onde o fundamento do ensino fosse o direito romano, né? Fosse realmente uma destinação para a criação do Código Civil. Mas não, e ele inverte esse processo, né? E nós temos aqui ele exatamente colocando o que nós precisamos é de um direito pátrio, né? Duas cadeiras, uma de direito público constitucional e outra de economia política, né? Uma disciplina que, por sinal, tinha sido criada na Bahia, né? Há algum tempo atrás. Então, veja, é claro que essa discussão se transformou no grande problema da Assembleia, chamada Assembleia Constituinte Brasileira de 23, ou o nome que efetivamente se dava era Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil. Né? Foi, digamos assim, a Assembleia que se libertou, ou dissociou-se, separou-se da Constituinte, ou das Câmaras Gerais Constituintes de Portugal. Né? E aí nós temos aí o início da nossa marcha para, digamos assim, o ensino jurídico. Né? E nós vamos discutir, mas de onde vem essa discussão, essa influência sobre o pensamento do Visconde de São Leopoldo, que mais tarde foi Visconde. Né? Ele era um liberal e mais tarde foi Visconde pelos conservadores, mas isso acontece no Brasil. Né? Então, ele exatamente trabalha com o discurso da Revolução do Porto, né? O problema dos direitos individuais, o problema da preservação do Estado de Direito, o problema da Constituição, da constitucionalização da monarquia, né? As observações contrariamente radicais ao absolutismo, né? E tantas outras que eu poderia dissertar aqui com mais facilidade, o problema da liberdade, algumas indicações sobre o problema da igualdade. Né? Então, Visconde de São Leopoldo sai por esse caminho. Né? Mas veja, ao correr da carruagem, ou no andar da carruagem, né, essa questão se torna tão complexa dentro da Constituinte que começa um grande debate sobre o melhor local de se colocar a faculdade. A proposta do Visconde de São Leopoldo era São Paulo, naquele momento, pelas circunstâncias que eu já falei. Mas apareceram muitas opiniões. Por exemplo, Montezuma, que foi o criador do Instituto dos Advogados, queria a faculdade na Bahia. Né? Outros queriam a faculdade no Ceará, outros queriam a faculdade na Bahia, outros queriam a faculdade no Norte, no Maranhão. Né? E ainda nesse contexto aparece o grande problema.
que era a construção da faculdade no Recife. E ali instaurou-se a tragédia, porque no Recife tinha havido uma revolução em 17, uma revolução nativista, uma revolução de vocação republicana em 1817. E essa briga de 1817 se reproduz dentro da Constituinte. E ela se reproduz como a Confederação do Equador. E aí, o que acontece? Isso vira uma confusão enorme, né? A presença a exigência, aquilo que Pernambuco queria, que era uma faculdade que fosse no Pernambuco, não tinha estado na pauta das discussões até aquele momento. Então, qual a forma? Não tinha fórmula. Então, veja o que aconteceu. Dom Pedro, possivelmente por isso, mas quem sabe por tantas outras razões, essa é a razão, digamos assim, que eu tenho com relação ao ensino do direito, né? Ele se chateia com aquela coisa e resolve, então, destituir a comissão, resolve destituir, ou fechar a Assembleia Constituinte de 23, né? Ele fecha em novembro a Constituinte de 23. Né? No dia 16 saem as grandes manifestações sobre essa resistência pernambucana, né? Tida como uma cidade exemplo, um país exemplo, mas ele vinha, de certa maneira, com uma história, uma história formativa não tão idêntica como o restante do Brasil, por causa da presença holandesa. Né? Então, aquilo virou realmente um grande problema, e se outros problemas houveram, não está aqui na minha pauta, mas esse era o grande problema na área do direito, e a Constituinte, meu caro professor Sérgio D'Andrea, que eu nunca imaginei que pudesse ter ali uma Constituinte convocada basicamente para discutir a questão do curso jurídico. Não tinha um projeto, não teve um pronunciamento sobre uma Constituinte para fazer uma Constituição brasileira. Tinham vários, dezenas, aqui tem um terço do livro de 700 a 800 páginas discutindo o curso jurídico, com interferência de outras academias, muita interferência das academias militares. Até eu anotei aqui uma manifestação de alguns militares sobre nesse período, né, porque eles queriam também os privilégios que seriam dados a uma escola de direito. Né? Então, veja que a Constituinte de 23 acabou a zero. Né? Acabou a zero e Dom Pedro, para não deixar aquilo numa situação pior, nomeou uma comissão, né, de juristas. Né? Nomeou uma comissão de juristas para poder, então, fazer a nova Constituição brasileira, que seria a Constituição que veio a ser aprovada em 1824. Ele faz e essa Constituição dela participou, e aí vem a história, o outro lado da nossa história, vem a história do José de Carvalho e Melo, ou seja, o Visconde da Cachoeira. Já falei tantas vezes do Visconde da Cachoeira com meu caro Amaral, já falei tantas vezes do Visconde da Cachoeira com meu irmão e amigo Zaffer. Né? O Visconde da Cachoeira, ele integra essa comissão de notórios para fazer a Constituição de 24. Mas o que ele fez? Ele fez o Estatuto dos Cursos Jurídicos. E os outros, possivelmente, ou ele com a própria colaboração dele, tenham contribuído, né, para fazer a Constituição Brasileira de 24. Né? Uma Constituição de caráter absolutamente clerical. Né? Uma Constituição de caráter absolutamente clerical. Né? Nós tivemos a Constituição Brasileira de 24, ela era uma Constituição onde havia uma integração absoluta, né, entre o Estado e a Igreja. Né? Aquilo era chamado na época de Estado circa sacra. Né? Era o Estado em que a Igreja digamos, a Igreja e o Estado se confundiam. Muito interessante, porque as manifestações, ou as decisões, os beneplácitos, ou as decisões do imperador, tinham que passar sempre pelo cardinalato.
E as decisões do cardinalato tinham que passar pelo imperador. Então, nós tínhamos aí um Estado absolutamente dominado pela presença da igreja. Mas por quê? Por causa dessa história da grande presença do clero na colonização do Brasil, e principalmente em São Paulo, né? E na capital, naquelas alturas, já na corte do Rio de Janeiro. Né? Então, não é o nosso objetivo aqui falar da Constituição. Eu fiz um item aqui no meu trabalho, que eu me empolguei um pouco com o assunto, fiz um item aqui no meu trabalho sobre o Estado religioso e sobre a influência do catolicismo na formação dos advogados. Né? Posso até mais tarde, se eu tiver tempo de dar uma correção melhor no trabalho, divulgar um pouco mais disso, mostrando como é que foi essa interferência da igreja. Mas antes da interferência da igreja, meu caro Amaral, nós tivemos aí a presença do Cachoeira. E o Cachoeira era o homem que vinha da tradição do jus civilis. E ele, então, veja, resolve em 1825, ele entrega ao imperador o projeto do Estatuto dos Cursos Jurídicos. Né? O Estatuto dos Cursos Jurídicos dominantemente marcado, né? Dominantemente marcado pela, digamos, eu não quero dizer pela tradição antirreligiosa, não é nesse sentido, mas dominantemente marcado pelo ensino do direito pátrio, do direito civil e do direito religioso, do direito canônico. Né? Eu vou ler aqui rapidamente a entrada do Dom Pedro falando sobre esse assunto, sobre a hora que ele baixa o decreto de 1825, que é o Estatuto do Visconde da Cachoeira. Querendo que os habitantes desse vasto e rico império gozem quanto antes de todos os benefícios prometidos na Constituição e considerando ser um desses a educação e pública instrução, o conhecimento do direito natural público, das gentes e das leis do Império, a fim de poderem conseguir para o futuro magistrados hábeis e inteligentes, sendo, aliás, de maior urgência acautelar a notória falta de bacharéis formados para lugares da magistratura pelo Estado de independência política, que se elevou esse império que torna incompatível demandar comandantes esses conhecimentos da Universidade de torna necessário buscar esses conhecimentos da Universidade de Coimbra ou ainda a qualquer outro dos países estrangeiros. Isso significou que o texto do Cachoeira era basicamente um texto à luz dos Estatutos de Coimbra, né? À luz dos Estatutos de Coimbra. Então, quer dizer, e os Estatutos de Coimbra, eles na verdade, tinham essas duas vertentes, mas o que Cachoeira faz? Ele busca uma linha de composição entre eles. Eu fiz aqui, num esforço intelectual enorme, vários quadros, não é um só, porque o Estatuto dele era muito grande, olha aí. Fiz aqui vários quadros, né, sobre as disciplinas que ele queria que estudasse. É uma verdadeira riqueza. Né? Eu, algumas vezes, já falei para o professor Amaral, é o mais importante estatuto da história do ensino jurídico brasileiro. Não temos outro documento mais significativo e mais importante. Né? Mas, digamos assim, ele é um estatuto amplíssimo e ele trabalha com os maiores pensadores da época. Né? Ele cita, eu fiz aqui uma divisão entre disciplina, programa e bibliografia. Afinal, eu fui diretor de escola e sei que tem que ter a disciplina, tem que ter o programa e a bibliografia, não é, professor Rosa? Porque e não tem jeito, tem que ter a disciplina e o programa. Se não souber o autor, e são autores dos mais qualificados da história do pensamento na época. Por exemplo, digamos, em direito natural, para dar um exemplo, ele cita os patronos do estudo. Hugo Grotius, né? Pufendorf, Wolff, Tomásio. Né? Na disciplina de direito romano, ele dá prioridade ao Ignatius Johann Gottlieb, né? Era o grande romanista da época e que entrou no estatuto bibliográfico do Estatuto do Cachoeira. Mas ele coloca aqui o direito romano, né? Mas veja, coloca o direito pátrio, né?
tem muita disciplina de direito internacional, comercial, né? Cria disciplina criminal, todas elas com a citação de autores importantes. Né? Por exemplo, no direito, olha, um autor que dominou o direito público brasileiro foi o Pascoal José de Mello, né? Um autor clássico, né, da melhor qualidade intelectual. Eu já vi um livro dele lá naquele Real Português, do Instituto Real Português, né? Mas ele é citado aqui como autor em várias disciplinas ligadas ao direito internacional. Pascoal José de Mello. Né? Ele também aparecem outros, por exemplo, no direito criminal. Né? Filangieri, Beccaria. Na Beccaria eu consegui traduzir a metade do livro dele, as traduções que tem aí são uma porcaria. Então eu traduzi a metade, mas não consegui que a secretária entendesse minha letra, né, para digitar aquilo que eu próprio não queria bater mais. Mas o Beccaria também era um autor citado na legislação criminal brasileira. Né? Nós temos outros autores importantes, e os programas realmente, para quem conhece escola e trabalha com escola, sabe a qualidade do programa feito pelo Visconde da Cachoeira. Realmente não tivemos outro documento na nossa história. Eu diria, é um documento conservador. Não é um documento, digamos assim, libertador, ou um documento no sentido de que eu gostaria de dizer nos meus anos 60. Né? É um documento mais fechado, né? Juridicamente mais organizado, né? E eu consegui fazer esses quadros, né? Um esforço enorme aqui, muito louco, mas eu fiz o programa de cada disciplina e as disciplinas e os autores. Né? Por exemplo, tem direito público marítimo, né? Direito das gentes, o direito romano, que não tinha no projeto no projeto do Visconde de São Leopoldo. Né? Não tinha direito romano. Né? Ele não, pelo contrário, ele queria 2 cadeiras excluindo o romano. Né? Eu já falei algumas vezes para o professor Amaral, já falei para o professor Rosas também sobre isso, que a história do ensino jurídico no Brasil é a história do direito romano. Mas é uma briga. Ensina ou não ensina. Não é? Então, esse é um reflexo de toda a história, de todos os currículos. Eu estudei todos esses currículos no meu livro, né, que foi a minha tese de livre docência. Então, interessantemente, eu estou vendo ali o professor Andréa passando aqui a mão no bigode e tal, eu me assustei. Né? Mas o direito administrativo, por exemplo, só entra nos nossos currículos em 1851. Né? Não tínhamos direito administrativo. Por quê, professor? Professor Sérgio André? Porque era o direito pátrio, eclesiástico. Esse era o direito administrativo dos nossos currículos, não do Cachoeira. Né? Mas eram os currículos, era o tipo de currículo que veio dominar depois. Então, o que acontece? Quando está ultrapassado o Estatuto do Cachoeira, eu botei aqui fazendo uma observação. O Estatuto do Cachoeira é um dos mais importantes documentos da história do ensino jurídico no Brasil. Produzido em 1825 pelo imperador, quando a Assembleia Constituinte já estava fechada e a nova Constituição não estava promulgada. Né? À semelhança do Estatuto da Universidade de Coimbra. O Estatuto foi basicamente elaborado para atender um projeto de criação da Faculdade de Direito Civil na Corte. Né? E aqui vem uma série de outras considerações que eu faço. Né? Em qualquer forma, é um exemplo de organização curricular, programática, metodológica e bibliográfica, que permeou toda a história do ensino jurídico no Brasil. E tem tantas outras considerações que eu fiz. Mas o que acontece? O Visconde de São Leopoldo, José Feliciano Fernandes Pinheiro, né, quando volta o Congresso a funcionar, né, ele assume de novo o projeto dele. Ele diz, eu sou o dono da bola, esse negócio aí do Visconde de Cachoeira não é meu negócio. Né? Então, estava criado, efetivamente, a grande divergência, né, nesse contexto, ou a divergência de sempre. Né? O Visconde de São Leopoldo, quando abre, ele é o primeiro a falar, quando abre a Assembleia, depois da criação da Constituição em 26. Ele retoma o projeto dele lá de 23, depois do fechamento da Constituição,
e coloca o projeto em pauta. Colocado o projeto em pauta, ele sai dizendo, olha, esse projeto aqui do Cachoeira não é o projeto conveniente para todos nós. Não é o projeto que resolve o problema do Brasil. Bom, mas acontece que ali a Constituição, o Congresso, desculpa, já estava organizado. E você já tinha ali liberais e conservadores. Então, ao aprovar o projeto, eu vou ler aqui rapidamente a estrutura do projeto. O Visconde São Leopoldo retoma o projeto dele com um pouco mais de abertura, mas veja as disciplinas. Direito natural, público, direito natural, análise da Constituição do Império, direito da agentes, diplomacia, direito público eclesiástico, 3 vezes, direito pátrio civil, continuação do direito pátrio civil, continuação do direito público eclesiástico, direito mercantil, economia política e teoria do processo. E aqui vem o artigo 10, que é muito interessante, porque fizeram o currículo, mas vem o artigo 10 que diz o seguinte: o Estatuto do Visconde da Cachoeira, ou os estatutos do Visconde da Cachoeira, ficarão regulando por hora aquilo, ou por hora naquilo em que forem aplicáveis. E, se não opuserem à presente lei, a congregação dos lentes formará, quanto antes, um estatuto completo, que serão submetidas às deliberações da Assembleia. O governo criará 2 faculdades. E aí veio a Confederação do Equador, o do Equinócio. O governo criará 2 faculdades, uma em São Paulo e outra em Olinda, que nunca entrava nos debates. Nunca se discutiu Olinda, vai para Olinda. Olinda era a solução para os portugueses, para os pernambucanos. E foi criada a faculdade de Olinda, num seminário, que pouco tempo depois ela se transferiu para o Recife. Tivemos a oportunidade aqui na nossa sessão passada de termos junto conosco um dos professores da Universidade do Recife, prestigiadíssimo professor da Universidade do Recife, que é o professor Ivo Dantas. O professor Amaral me deu a oportunidade de fazer uma espécie da súmula da conferência dele, que foi muito extensa e muito ampla, né, Ana? Então, mas, de qualquer maneira, ele representava aqui a faculdade do Recife, de onde saiu Olinda, porque Olinda não estava na pauta, mas Olinda tinha que resolver a Confederação do Equador. Então, esse é o assunto, e a razão histórica tornou-se visível, porque o curso teve que ficar no Pernambuco. Teve que ficar no Pernambuco, que mostra o poderio pernambucano também. Isso é muito importante, e a qualidade da Faculdade de Pernambuco até hoje, onde eu tive grandes amigos, e o professor Ivo Dantas, na sessão passada, falou que eu fui lá fazer a vistoria, e quando eu fui fazer a vistoria da faculdade, ele ficou apavorado, porque eu era grande, vermelho. Falei, esse cara enorme, vermelho, gordo, vai me criar um problema. Mas ele depois disse que eu era exatamente como todos. Então ficou bom, eu fiquei satisfeito com o argumento dele, mas, de qualquer maneira, a faculdade passou por Recife e saiu de Olinda, mas tem esse detalhe histórico que às vezes a gente nem sempre se recorda. Agora, quando veio 31, eu já estou encaminhando para os finalmente, eu penso que está mais ou menos na hora já, quando veio 31, interessantemente, 1831 é o período em que, digamos assim, a presença da igreja no ensino jurídico, nas disciplinas jurídicas, se tornou mais ostensiva. E não só mais ostensiva, mas ela se tornou mais ostensiva no Império. No Império, quer dizer, então, nós não tínhamos propriamente um Estatuto da Terra. Aliás, agora, no livro de homenagem ao professor Amaral, tem ele aqui, eu fiz um trabalho, aqui o livro do professor Amaral, belo livro, muitas pessoas conhecidas e importantes escreveram, e eu tive a oportunidade de fazer um trabalho exatamente sobre esse problema do corpus juris civilis e as suas divisões, as suas dificuldades. Então, aliás, viu, Amaral,
uma coisa que eu sempre ouvi aquela história do direito romano, do direito, o direito romano germânico. Romano germânico. Eu sempre achava que, bom, no direito romano germânico, eu nunca soube que tinha direito germânico. Na verdade, lá era uma teoria legitimista. Não é à toa que o Carl Schmitt fez o livro dele lá, que o Weber fez o livro dele lá, eles não evoluíram na linha da legalidade. Né? Então, não havia propriamente um direito germânico. O que havia era um direito romano, pensado pelos alemães, que era o pandecticismo, né? Que era um direito realmente um pouco mais fechado, um pouco mais dogmático do que o direito na França, quando foi feito o Código Francês, porque a França era uma confusão. Né? Então, de todas as origens, e o pandecticismo vai aparecer bem depois como uma doutrina, como uma dogmática muito melhor formulada e que gerou o direito, o Código Civil Alemão de 1900, que nem o nazismo conseguiu desmontar. Né? Então, eu acho que ali o que havia na Alemanha era um legitimismo que não justifica essa história do direito romano-germânico. O direito romano-germânico é a reflexão e o pensamento germânico-alemão sobre o direito romano, sobre a construção do direito romano. Eles resolveram dar um recuo na história, foram para Roma, foram para a Grécia, buscaram as origens do direito e todos os seus significados, né? E construíram realmente um texto importante. E eu coloquei, e já falei isso com o Amaral, né, o drama do Teixeira de Freitas foi esse. Ele fez um livro à luz da exegese francesa, a consolidação, a exegese francesa, e quando ele foi pensar a exegese, ele já estava muito mais pandexista e ficou muito difícil, porque o país não tinha propriedade, direito de propriedade, vivia em cima da escravidão, a igreja controlava o Estado, então não tinha saída. Né? Tudo que ele pôde fazer no Chile ou na Argentina, ele não pôde fazer aqui. Conversei isso um pouco com o professor Amaral, o professor Amaral é sempre muito sério, né? Nunca sacudiu a cabeça para mim se eu estava certo ou se eu estava errado, mas eu falei. Né? Então, isso faz parte aqui um pouco da minha forma de ser. Então, quando veio 31, interessantemente, é a hora que a igreja domina essa coisa do ensino jurídico, né? E nós não temos também o direito romano nesse currículo de 31, que, em tese, foi o currículo que afastou o Cachoeira. Teria sido o inquérito, teria sido o currículo que afastou o Cachoeira, mas ele continuou com direito natural, direito público e análise da Constituição, né, direito das gentes, diplomacia, muito direito eclesiástico, direito pátrio civil, pátrio criminal, direito eclesiástico de novo, economia política. Então, quer dizer, nesse momento, 31, realmente, a presença do direito canônico e do direito eclesiástico ficou muito forte dentro da história brasileira. Eu não sei se nesse momento, 31, houve uma aproximação maior da igreja, do Estado, não refleti sobre isso. Mas 31 é o momento em que o Cachoeira perde o seu espaço histórico, não do ponto de vista informal, mas do ponto de vista formal, porque o Cachoeira vai ser citado até 1930. Até 1930, né, que já era o Chico Campos, né, que afastou o direito romano do currículo. O direito romano continuou até 30. Depois veio o Capanema e trouxe de volta, 2 anos depois, 1 ano depois, ele trouxe de volta o direito romano para o curso. Então, de forma repetindo a minha frase, né, que entre as suas idas e vindas, a história do direito, do ensino jurídico no Brasil, ela é uma forte história do ensino do direito romano. Né? Então, é claro que, por exemplo, eu fico às vezes vendo a Universidade. É o Rosas que está aqui ou não? Não, né? Aqui à esquerda não é o Rosas. Aí, então, veja, eu fico vendo o caso lá da nossa Universidade de Brasília, que eu digo sempre, a minha alma mater,
né? Tudo para mim é Brasília. Se não fosse Brasília, eu não estava aqui, né? Então, eu estava lá em Uberaba, complicando a vida da minha mãe, coitada. Então, era melhor, foi ótimo. Então, Brasília foi assim, quando eu cheguei à Universidade de Brasília, não tinha direito romano, né? A universidade não ensinava, até quando, em 1971, pelo que eu me recordo, foi quando o direito romano entrou no currículo, não tenho certeza. Mas se não foi, ele não foi nos primeiros anos da faculdade, né, que não tinha direito romano, né? A disciplina não existia. Mas teve excelentes e maravilhosos professores, né? Eu tive excelentes professores da Universidade de Brasília, dos quais eu nunca me esqueço, né? Eu vou até citar o nome de alguns deles: o Vitor Nunes, foi o Machado Neto, né? O Roberto Lira Filho, que é um sujeito que me dava uma força enorme com todas as dificuldades dele. O Roberto Rosas, eu não fui um bom aluno, Roberto, mas você me perdoa, mas eu vou fazer um esforço. Defeito do professor. Eu não fui um bom aluno de civil, mas não foi por vontade minha. Foi a crise da universidade que realmente não deixava ninguém estudar. Não, a universidade vivia em crise, era uma atrás da outra. A gente acabava não sabendo o que tinha que estudar. Então, mas de qualquer maneira, tivemos excelentes professores na universidade. Eu acho que foi ótimo aquilo, mas houve esse detalhe. Já em 62, a universidade, 63, a universidade não tinha essa disciplina. Mas daí para diante eu tenho aqui um período, eu faço uma longa narrativa sobre esse problema do pensamento católico, né, no ensino jurídico, e do pensamento católico no Estado brasileiro, né? E, é claro, vou evoluindo para poder mostrar essa importância das disciplinas eclesiásticas até chegar à crise do Estado e Igreja, né? Que já foi com Leôncio de Carvalho, ao fim do Império. Ele queria tirar as disciplinas religiosas, as disciplinas, a disciplina de direito público eclesiástico, as disciplinas eclesiásticas, né? Então, isso criou um problema enorme no fim do Império, como tantos outros problemas foram criados no fim do Império, né? Com a escravidão, com os militares. No ensino jurídico teve essa questão, tirar as disciplinas jurídicas. Na escravidão tiveram tantos outros problemas, né, que marcaram o Brasil até hoje, né? E depois tivemos também a questão militar, então todas as outras questões importantes no fim do Império e que acabaram contribuindo para que o Império realmente perdesse a sua força, né? E nós tivéssemos ou viéssemos a embarcar, né, na República. Eu costumo dizer, a República de Floriano era uma república muito pior do que o Império, né? O florianismo era uma construção republicana muito mais forte, muito mais violenta, né, que foram os últimos anos do Império, né? Mas, independentemente disso, o meu trabalho ele evolui nessa linha final para discutir essa questão do ensino jurídico, da influência do ensino católico dentro dos cursos de direito, que era católico, né? O Estado era católico, né? Você só podia ter uma religião, que era o catolicismo, né? Os metodistas, por exemplo, não tinham uma participação dentro do ensino, né? Eu acho que as escolas metodistas começaram a aparecer no Brasil já na República, né? Então não havia nenhuma possibilidade de ter outro caminho. A linha final aqui, eu escrevi muito, mas é um pouco uma crítica a essa presença ostensiva do ensino do direito público eclesiástico e do direito canônico no ensino jurídico e o efeito disso no Estado brasileiro, né? Mostrando que a grande luta da República foi exatamente a construção de um Estado laico, né? E que nós devemos isso, né, muito a Rui Barbosa, muito ao Floriano Peixoto, né? E a outros pensadores, ao Benjamin Constant, né? Benjamin, que aqui era Benjamin Constant, né? Que foi o primeiro-ministro primeiro-ministro da instrução pública, né? E também manteve-se, quer dizer, as estruturas antigas do ensino jurídico, mas realmente a partir dali se tirou o ensino religioso, o direito pátrio, o direito público, direito público pátrio. Bom, o direito eclesiástico, tirou-se aquilo do currículo
e a República não teve uma história muito diferente da que foi até 30. Né? Então, essa é a minha contribuição, né? E eu vejo nisso uma conexão importante com aquele momento português, né? de 1820, né? Na Revolução do Porto, e 22, que foi a tal constituinte do Reino Unido. Né? Eu queria muito ter terminado falando que nós estamos comemorando 200 anos do Reino Unido, mas eu estou condicionado a dizer que estamos comemorando 200 anos do fim do Reino Unido. E, com isso, né, também nos aproximamos de outras nações e de Portugal também de outra forma e com outras dimensões. Então, muito obrigado. Meus amigos, gostaria de lembrar que, como antecipáramos, iríamos ter e tivemos uma brilhante palestra, rica em detalhes, do ponto de vista histórico, estabelecendo a relação de causa e efeito entre os fatos sociais, a crítica a esses fatos e as pessoas que participaram desses fatos, e, portanto, o desenvolvimento pelo professor Aurélio Vander Bastos do tema Brasil Independente e o Ensino Jurídico foi realmente, ou nos concedeu, um privilégio de poder, o privilégio de podermos aurir muito dos seus conhecimentos. Ele fala porque escreveu sobre os assuntos, meditou sobre essas matérias. Portanto, com seu modo agradável, descontraído, amigo de expor, o professor Aurélio Vander Bastos, mais uma vez, encantou aqueles que tiveram a oportunidade e que estão tendo a oportunidade de assistir. Gostaria, neste espaço, e antes, portanto, de parabenizar o professor pela excelência da sua contribuição nesse ciclo de palestras que a BRJ está promovendo. Gostaria de abrir um espaço para que participantes dessa nossa reunião pudessem se manifestar a respeito da contribuição, da colaboração do professor Aurélio Vander Bastos. Eu gostaria de falar. André. Perfeitamente. Professor Amaral, está me ouvindo? Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos. Opa! Não, rapidamente, o seguinte, hoje em dia, essa vida de internet, né? Eu estava ouvindo a aula e estava resolvendo, aconteceu um problema. Advogado sabe como é que é, né? Mas eu quero dizer o seguinte, olha, o doutor Aurélio, a questão é que o doutor Aurélio ele é uma pessoa muito culta e ele fala de forma clara. E, assim, não é porque é meu amigo, não. Até eu queria ter ouvido mais essa aula, porque eu tive esses problemas. Essa, no final, que ele fala da influência, né, do catolicismo, né, que era a religião oficial do Estado, né, na Constituição de 1824, né, e até a chegada dos metodistas, na formação do Estado brasileiro, eu achei magnífico, entendeu? E, então, eu queria deixar registrado. Porque ele fala muito claro as coisas, entendeu? A visão política, que eu acho sensacional. Então, eu vou permanecer ouvindo todas as observações, mas queria deixar registrado isso. Eu sou suspeito que eu sou amigo dele, mas não é, não. Ele me conhece, sabe, conhece meu pai também, meu saudoso pai, né? E estou falando com sinceridade. Eu achei espetacular. Uma aula magnífica, né? Da formação do Brasil mesmo, né? Até sobre a questão da influência do estudo jurídico, mas até criticando também a Constituição,
processo, né, que não foi... Era uma Assembleia Constituinte para criar os cursos jurídicos, né? Então, quero dizer que adorei, sensacional. Estou aqui ouvindo e, de repente, eu vou ter que sair. Essas coisas de advogado, que aqui o pessoal sabe como é que é. Muito obrigado, doutor Hélio. Sensacional. Olha, eu Roberto Rosas. estou vendo aqui uma aluna minha que fez o doutorado comigo, a Jane Machado, né? Ela agora está de cabelo branco, eu não estava conhecendo, quero deixar um abraço para ela também. Pois não, Roberto Rosas. pois não, Rosa. Não foi uma surpresa o brilhantismo da exposição do professor Aurélio Vander Basto, porque ele tem o principal livro mais profundo, mais estabelecido, mais documentado sobre a criação dos cursos jurídicos. Não somente a criação, ele vem da criação até os dias de hoje. E é um livro que dificilmente pode ser superado, tal o trabalho que ele desenvolveu. Daí não foi novidade nenhuma o brilho de sintetizar nessas poucos minutos essa passagem muito importante. Ela é tão importante porque 1827 é a redenção política do homem público brasileiro, porque até ali nós só tínhamos egressos de Coimbra, a formação coimbrã toda no homem público brasileiro. Foi a partir daí que surgiram os homens públicos formados em Olinda e São Paulo e passaram a dominar esse império e essa grandeza que nos transmitiu até hoje. A união do país, a língua, os passos, enfim, toda a estrutura política do país foi dada por essas duas escolas, principalmente. Depois vieram as outras todas, mas dali é que tivemos um ponto de partida. Foi muito importante ele acentuar os estatutos do Visconde da Cachoeira, porque o Visconde da Cachoeira realmente fez a estrutura de um curso jurídico. Nós sempre discutimos nas reformas universitárias a colocação de disciplinas. Tira o direito romano, põe o direito romano, tira o direito internacional privado, e o professor Haroldo Valadão, nessa época, quase morreu. Enfim, colocações disciplinares, grade curricular, e não, na verdade, o entendimento por que entra o direito romano, ou sai o direito romano, por que entra o direito internacional privado, quais são as disciplinas eletivas, as obrigatórias, enfim, isso sempre foi colocado mais como grade do que profundidade, como fez o Visconde da Cachoeira. Portanto, eu gostaria de ratificar esse cumprimento ao professor Aurélio Vander Bastos, porque ele, na verdade, está trazendo material para um trabalho nosso da academia, no próximo ano, que são os 200 anos, o bicentenário da independência brasileira. Eu vi agora, recentemente, uma nota que alguém do Brasil, do governo, enfim, foi a Portugal e lá, numa reunião de autoridades portuguesas, colocaram qual é o projeto que os senhores têm para os 200 anos da independência do Brasil, o que é que vão fazer. Aí foi uma vergonha completa, porque ninguém entendeu qual era a pergunta, porque ninguém sabia o que ia responder. E por isso ficaram todos assim, de boca aberta, sem uma resposta adequada, porque não há nenhum programa, não há nada, nenhuma proposta. Eu só estou vendo falar nisso aqui na academia, nessas nossas reuniões, falando nos 200 anos, em setembro de 2022. Parabéns, professor Aurélio. Volte sempre, que estarei aqui do seu lado, pronto para ouvir as suas lições. Hoje sou o professor que está aprendendo. Nunca foi. Eu que aprendi. Era um mau aluno, mas aprendi. Eu fico muito satisfeito dessa observação do Amaral, do Roberto Rosas, porque, primeiro, eu acho que recuperar essa questão do Cachoeira, no fundo, é uma recuperação da questão do ensino jurídico no Brasil. Ele é a marca passada e a marca futura. Ele soube trabalhar essa questão da bibliografia, do método e do programa, da disciplina,
O que não acontecia antes, como era aquilo uma espécie de resolução que fazia disciplinas e tal. Ele conseguiu montar uma estrutura de formação curricular e para o aprendizado. Eu fico muito satisfeito que você tenha se lembrado do Cachoeira, e eu sempre me refiro a ele, não propriamente no sentido de achar que é um bom ou mau estatuto. Eu acho que ele é o estatuto exemplar, né? Em qualquer circunstância que nós tivermos que pensar o ensino do Brasil, seja no passado, seja no futuro. Né, Jane? Bom, eu queria agradecer a menção, professor. Agora eu estou mais velha do que você, hein? Com cabelinho branco aqui. É moda, né, a mulherada agora deixar o cabelo branco. Eu queria dizer dar o meu testemunho, né, que sou a sua eterna aluna, né? Essa aula foi maravilhosa mesmo, né? Como todas as aulas que eu tive a honra e o prazer de assistir, suas, né? Eu não podia faltar aqui no seu convite, né? Deixar de atender o seu convite de vir assistir a sua palestra. E com a esperança, viu? Com a esperança de que a gente repense os estudos jurídicos e repense uma ordem jurídica brasileira que traga o resultado de todos esses povos que se juntaram aqui, sabe? Eu acho que a gente está num momento importante e que a gente tem que ter esse olhar, na minha opinião. Em vez de ter apenas um direito europeu adaptado para esta terra brasilis, a gente ter um direito que realmente reflita as necessidades do povo como um todo. É uma posição que eu queria aproveitar para colocar aqui. Jânio, eu quero agradecer a você, que sempre foi uma brilhante aluna. Eu tive a oportunidade de orientar a sua tese de doutorado, né? E foi realmente uma tese magnífica do ponto de vista de inovação tecnológica na área do direito. E sempre há uma resistência no direito a estudar essas coisas mais modernas, né? Pouco tempo eu recebi um estudo sobre isso, o problema da inteligência e o direito. Há sempre uma resistência nisso. Eu acho que o seu papel foi significativo, como foi o do André Barros, né, que está aqui do nosso lado. O André é um amigo querido, né? E quando eu falei aqui em escola metodista, eu me lembro das vezes que eu tive a oportunidade de conviver com o pai dele, foi exatamente lá no Bennett, né, que acabou, mas possivelmente porque o Fernando também acabou, o Bennett acabou. Então, quer dizer, eu acho que foi muito importante a presença dele, e realmente é uma lembrança querida para mim de um amigo de juventude, né? Quem sabe hoje estivéssemos em posições diferentes, mas acho que a vida também teria nos ensinado os tantos caminhos que a gente tem que seguir. Fico muito feliz do André estar aqui, Jane. Você também, eu sei que você saiu lá de Paquetá, né? Não veio nadando, deve ter vindo no barco ou naquele navio que você tem, né? Mas, de qualquer maneira, eu fico feliz de você estar aqui e representa os tantos alunos que eu tive no doutorado e que fizemos excelentes teses, né, nos anos passados, que já vão para mais de 3 ou 4 anos. Né? Então, isso me deixa muito compensado. Né? O professor Rosas realmente é uma pessoa muito significativa na minha vida, foi ele que me indicou para o professor Amaral para vir para a academia, né? E eu reconheço que foi um fato importante na minha vida. Foi um momento que eu não estava satisfeito com o Instituto dos Advogados, estava achando que as coisas não iam bem por lá, e eu acho que eu tive esse espaço na academia e quero procurar com o tempo, né, se Deus me ajuda, dar a maior contribuição possível à academia. Né? O meu professor, Sérgio André, foi professor meu de administrativo lá no tempo do mestrado, né? Poucas aulas, o mestrado era meio salpicado, era um pupurri de aulas ali, mas o Sérgio foi realmente um professor exemplar, né? E eu acho que fica tudo muito bem, eu acho que estou ótimo, eu fiquei satisfeito. Foi um trabalho cansativo, viu, Amaral?
Quando eu conversei com o Amaral para fazer a palestra, eu sugeri, eu falo de Kelsen ou eu falo sobre ensino jurídico e a formação constitucional brasileira. Aí ele falou para mim, fala logo sobre a formação constitucional brasileira e ensino jurídico, que fica mais complicado, né? Menos simples ou mais... E aí foi bom. Eu acho que eu acabei escrevendo um pouco sobre isso, eu estava um pouco angustiado a semana passada, a semana atrasada, para conseguir terminar, né? Essa parte sobre eu gostaria muito de ter falado e aprofundado essa questão da igreja, do direito pátrio, né? Direito eclesiástico, na formação dos advogados, né? Mas foi um momento, eu não sei nem se isso foi decisivo, sabe, Sérgio? Porque eu acho que, ao estudar um pouco essa questão administrativa do Império, né, você fica realmente dominado por essa questão da participação da igreja enquanto máquina administrativa. Né? Isso é realmente complicadíssimo. Né? Você imaginar que a máquina administrativa do Estado é a máquina da igreja. Né? Então, mas isso foi um tempo, foi uma época, é uma experiência única do Estado, dos Estados modernos, foi a experiência do Estado brasileiro, né? Como foi a experiência do poder moderador. Né? Esses dias eu estava vendo essa discussão se temos um semipresidencialismo, um presidencialismo e tal, e eu fui buscar o Império, porque o Império tinha um parlamentarismo. Né? Tinha uma lei de 1945, né, que criava o primeiro-ministro do gabinete, o próprio imperador, enquanto poder moderador, foi primeiro-ministro. Depois outros tantos vieram, né, como o Duque de Caxias, Visconde de Ouro Preto, né, outros ainda no Império, né, e ainda no Império, não, no Império, mas eu acho que foi uma boa lição a questão do poder moderador, porque o que se fala, o que eu pude compreender é isso, olha, nós tínhamos um gabinete parlamentar com um primeiro-ministro que não era o imperador, mas fazia articulação entre o poder executivo e o Congresso. Então, quer dizer, aquele momento, ele não esvaziou o poder moderador, não tirou o poder do rei, né? Mas o primeiro-ministro fazia essa articulação, né, entre eles. Então, eu acho que a gente tem que buscar um país que ache as formas possíveis de conciliar a sobrevivência e a convivência política e a convivência social. Acho que nós estamos marchando para isso. E acho que os cursos de direito demonstraram o seu papel na história brasileira. Né? Eu lamento muito quando eu vejo o exame, lamento muito quando eu vejo o exame de ordem, né? Você passa 10% dos alunos, 5% dos exames de ordem. Realmente significa não que os exames de ordem sejam os melhores, né? Mas significa que os cursos não estão oferecendo o melhor conhecimento. Né? Eu lamento muito que isso aconteça. Né? Nós estamos hoje com mais de 2 milhões de bacharéis que não estão, que não são advogados. Né? Por quê? Porque os cursos são muito frágeis, são muito fracos. Né? Eu tive o professor Sérgio Andréa, ele falou que eu tive a oportunidade de fazer vários cursos. Né? Eu, por exemplo, enfrento hoje um problema terrível com a Fundação Getúlio Vargas. Eu fiz o curso da Fundação e a Fundação não reconhece. Né? Então, é uma coisa que me deixa profundamente machucado, porque eu me dediquei muito a tudo aquilo e hoje eles têm, quem sabe, um dos melhores cursos do Rio. Mas eu fiz vários cursos e vejo como que depois que você termina o curso, né, com boa qualidade para o processo de formação, né, as estruturas escolares voltam a um curso frágil, um curso pequeno, um curso menor. Né? Então, esse eu acho realmente um drama, porque o Conselho Nacional aprova, o Conselho Nacional de Educação aprova cursos jurídicos de alta qualidade, né? Porque as pessoas que trabalham esses cursos são pessoas preparadas, né? Mas depois, na hora que vai se implantar o curso, os cursos são oferecidos em condições precárias, muito precárias. E o que acontece? Os exames de ordem acabam não, esse pessoal acaba não sendo aprovado nos exames de ordem. Né? E cria essa situação que nós estamos vivendo hoje,
Hoje nós temos, por exemplo, uma Associação Brasileira de Estagiários, que são pessoas que não foram aprovadas no exame de ordem e que trabalham como estagiários nos escritórios de advocacia. E tem uma associação, né, de estagiários, que o estagiário, em tese, é aquele que não formou, e não aquele que está formado e não passa no exame de ordem. Então, eu acho que esse é um grande desafio, né, no sentido de reconhecer a importância do exame de ordem, mas, ao mesmo tempo, perceber que os advogados são importantes na história brasileira, né? Eles têm um papel importante na história brasileira, né? Então, eu entendo que os advogados deveriam ser bem formados e ser bem preparados, né? Porque eles acabam sendo juízes, sendo promotores, né? Quer dizer, o Poder Judiciário é um poder que só tem advogado, né? Todos são advogados do Poder Judiciário, né? É um poder de advogados, né? Então, eu lamento muito que aconteça isso. Eu trabalhei, por exemplo, durante muito tempo nos cursos de graduação e depois no doutorado e no mestrado. E sei como é que o mestrado e o doutorado acaba refazendo a cabeça dos estudantes, daqueles que formaram em direito, e que acabam dando excelente resultado como docentes ou nas escolas, nas empresas, né? Eu acho que o direito ainda é a base da nossa formação, a base da construção do Brasil, né? Esses documentos que eu falei aqui agora e que eu tive a oportunidade de ler, todos eles se referem, não há como construir um país sem advogados, né? Não há como construir um país sem ordem, sem normas, né? Eu acho que, lamentavelmente, nós podemos estar passando por momentos em que o advogado não tem sido priorizado, não porque não se queira priorizar o advogado, mas porque o conhecimento do advogado ficou um conhecimento frágil, né? Um conhecimento de pequeno alcance. E eu acho que isso tem que mudar, tem que evoluir, né? Independentemente dos grandes advogados que tem no país, né? Dos grandes advogados e dos juízes, da melhor qualidade que nós temos no Brasil, né? Ultimamente, eu tenho discutido muito esse problema. Uma frase que eu digo sempre, essa frase é minha. Aí eu digo, olha, não basta conhecer os códigos, é importante aprender a pensar os códigos, né? E o nosso grande drama, no fundo, é esse. Nós formamos os nossos alunos para aprender os códigos e não para aprender a pensar os códigos, né? E à medida que ele não aprende a pensar, né, também ele não aprende a crescer, né? O que faz as pessoas crescerem e se desenvolverem não é bem, ou não é exclusivamente a memória, né? É a capacidade de refletir sobre a sua própria memória. Então, Professor, faz parte. costuma-se dizer na televisão que um grande ditador é o tempo. Essa ditadura se estendeu às outras mídias. Então, é com muito pesar que vamos ter que encerrar esta marcante reunião da nossa academia, muito especialmente nesse ciclo de palestras. Quero, mais uma vez, congratular-me com o ilustre acadêmico, com os que participaram aqui ativamente e como assistentes, e agradecendo ao professor Amaral essa oportunidade de poder ter a honra de comandar essa reunião, eu declaro encerrada a mesma e convidando-os todos para o nosso próximo encontro no final do mês de agosto. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.